Eis aqui uma parábola poderosa para poder ministrar na tua vida aí. E qual tipo de semente que você é? Você já ouviu a parábola do semeador? Parábola poderosa para você entender as pessoas, se entender e saber como se posicionar e entender assim: olha, hoje você vai ser ministrado profundamente. E no final você vai entender muita coisa aqui e você vai saber que tipo de semente você é, qual tipo de semente estão ao seu redor, os tipos de pessoas. Eu vou fazer a leitura aqui, vou explicar. Depois da explicação, vou orar por você e pela sua família. E se você não for uma semente boa, você pode se transformar hoje através da palavra de Deus, porque ela é poderosa para transformar o coração, tá? Então, outra vez começou a ensinar junto ao mar, ajuntou com Jesus uma grande multidão, de sorte que ele então entrou e assentou num barco sobre o mar, porém toda a multidão estava junto do mar e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhe dizia a sua doutrina. Ouve, este que saiu o semeador para semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho. Então vieram as aves dos céus e a comeram, e a outra caiu sobre os pedregais, e outra, não, como não havia terra, e nasceu logo, porém não tinha profundidade, porque não tinha terra profunda entre as pedras. Saindo o sol, queimou e não tinha raiz e secou completamente aquela semente. A outra caiu entre os espinhos. Os espinhos a sufocaram e ela não deu fruto. A outra caiu na terra boa, e deu fruto e vingou e produziu uma 30, outra 60 e outra 100 por um. E disse-lhe Jesus: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E quando se achou só, estavam com ele os seus 12 discípulos, e interrogaram a ele acerca dessa parábola. E ele lhes disse: a vós será dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas não para os que estão fora, se dizem por parábolas. Então, a explicação da parábola é essa. Mas antes de explicar a parábola, eu quero te perguntar uma coisa. Você sabe o que é a diferença de um membro de igreja e de um discípulo de Cristo? É profundo isso. Porque Jesus tinha um monte de membro que assistia com ele ali, mas ele falou: a vocês, os 12, é dado conhecer os segredos dos mistérios do reino de Deus. Então, tem um tipo de intimidade com Deus que pode conhecer os segredos e os mistérios do reino de Deus. Então, vamos conhecer. Depois eu quero te falar qual é a diferença de membro, qual a diferença de discípulo, e se você é um simpatizante do evangelho, ou se você é um membro de uma igreja, ou se você é um discípulo já de Cristo. São várias etapas, vou explicar a diferença no final, porque você viu aqui que importante, o discípulo é dado conhecer os segredos do reino de Deus, né? Então, para que vendo não vejam, para que não percebam, para que ouçam, porém não entendam, para que não se convertam e não lhes sejam perdoados os pecados. Então, quer dizer, existe um tipo de gente que vai, ouve, mas não escuta, vê, mas não contempla, escuta, mas não entende. Então, os ouvidos delas estão fechados, elas não têm sensibilidade. É o famoso frequentador de igreja que não tem transformação nenhuma. Conhece alguém assim? Ai, e disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as minhas parábolas? Jesus já dá uma cutucada, e agora ele vai explicar, olha aqui. O que semeia, o semeador está semeando a palavra.
Eh, e os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, logo vem Satanás e tira toda a palavra que foi semeada nos seus corações. Da mesma forma que recebe as sementes entre os pedregais, são aqueles que, ouvindo a palavra, com prazer eles recebem a palavra. Porém, eles não criaram raízes. E aí, como eles não têm raízes, ouvindo a palavra, logo eles passam por alguma tribulação ou perseguição, porque a palavra confronta os erros deles. E aí eles se escandalizam de si mesmo e se afastam. Acha que o fardo é muito pesado, talvez talvez receber um confronto e entender o quanto é de renúncia e decidiram não seguir. Outros são os que recebem a semente entre os espinhos, eles ouvem as palavras, porém os cuidados do mundo, os enganos das riquezas, as ambições e outras coisas sufocam a frutificação deles. E os que recebem a semente em terra boa são aqueles que recebem a palavra e dão fruto a 30, outro a 70 e outro a 100 por um. Então, qual é o tipo de semente que você se considera? Quando você ouve uma palavra que te confronta, quando você ouve uma palavra que vai de encontro a algo que você acredita, pensa diferente, como você se importa com isso? Você muda pela Bíblia ou você acha que a Bíblia tem que se atualizar a você? Que tipo de semente você é? Uma boa pergunta, né? Então, é interessante que esse mundo hoje, o pessoal está muito centrado em si mesmo. Até mesmo algumas pregações do evangelho corre o risco de falar: não, Deus tem que me dar tudo, coloca Deus na parede, enquanto Jesus disse: negue-se a si mesmo, vocês serão minhas testemunhas, vocês morrerão defendendo o meu nome. Então, todo dia nós temos que negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Para sermos a boa semente, a palavra de Deus tem que fazer transformação dentro do nosso caráter, porque senão nós somos só mais um frequentador de igreja. Então é isso que eu quis falar com vocês no começo, porque tem joio no meio do trigo. O que que é joio, o que é trigo? Já que nós estamos falando de semente. O joio e o trigo, eles são muito parecidos, eles são parecidíssimos. E aí, eles crescem juntos e a raiz deles são entrelaçadas. E aí você pode tentar arrancar um joio, sai o trigo junto. Então, quando Jesus disse assim, ó, deixa o joio crescer junto com o trigo, porque eu, naquele dia, vou tirar. Então, tem muita gente que tá frequentador de igreja, mas não tem uma transformação. Ele ouve a palavra, mas ele não tem transformação. Semente entre as pedras, semente entre os espinhos, mas nós queremos orar hoje, eu quero orar pela tua vida, para que você seja a semente plantada em terra boa, para que você dê fruto a 100 por um, a 70 por um, a 30 por um, e assim Deus se manifeste na sua vida de uma maneira poderosa. Então vamos orar aqui e vamos consagrar esse momento, porque aí tem uma semente no seu coração, uma semente da palavra de Deus, uma semente de vida, uma semente de bênção. Eu tenho certeza que Deus quer tocar a tua vida, tocar teu coração, transformar teus sentimentos, transformar a sua maneira de pensar. Deixa Deus te moldar, deixa Deus moldar o seu caráter, deixa a palavra de Deus mudar a tua opinião. Coisa linda é alguém quando ela reconhece que tem um erro na vida dela, quando ela reconhece que ela precisa mudar, quando ela reconhece que ela precisa transformar a vida dela. Então hoje eu quero abençoar a tua vida, quero orar por você. Você conhece alguém muito especial que ela gostaria de ouvir essa palavra. Depois que a gente orar, só clica agora um like para poder
compartilhar para várias pessoas, que quando você clica o like, mostra que o vídeo foi positivo e outras pessoas acabam assistindo também. Então vamos lá, vamos orar. Depois da oração, você pode compartilhar para essa pessoa, para você ser abençoado nessa oração, fortalecer tua alma e que o Espírito Santo venha te guiar. Querido Pai, meu amado que está aqui, ó, nesse momento, seja abençoado, seja uma semente boa, produza em nome de Jesus 100 por um, que a água da vida venha regar essa semente, que a boa terra seja uma terra arada no coração dele, e que essa palavra de Deus venha gerar vida, venha gerar, germinar raízes profundas e criar entrelaçamento na fé, na esperança e no amor, e o Espírito Santo de Deus venha te guiar, em nome de Jesus, abençoando você no corpo, na alma e no espírito, que a plenitude do Senhor invada a tua vida de uma forma poderosa. Eu te abençoo muito em nome de Jesus. Graça e paz. Amém.